Lançado em 1962, o Gordini era uma versão de luxo do Dauphine, com frisos, calotas e muito mais cromados. Era o sucessor com uma mecânica mais refinada. Tinha os mesmos 845 cilindradas de capacidade cúbica, mas desenvolvia 40 cavalos e possuía um câmbio de 4 marchas. Isso lhe dava um desempenho bem superior ao modelo anterior, que possuía apenas 31 cavalos e câmbio de 3 marchas. O aumento de potência no motor Ventaux foi obra de Amédée Gordini, que deu nome ao carro. Era econômico, além de ser consideravelmente mais veloz que seu antecessor e o seu concorrente Volkswagen Fusca. Em 1964, chegava a versão esportiva, chamada 1093, como na Europa, e o Teimoso, versão popular do Gordini. Salve, amigos autoclássicos! Como é que vocês estão? Se ainda não viu a primeira parte, o link está na descrição, onde falamos do Dauphine. Aqui viajaremos no tempo, contando a história do rebatizado Gordini e suas variações. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente! Rapidez em 40 HP. Renault Gordini, 40 HP de emoção. Em 1962, foi lançado o Gordini. Sua carroceria era igual ao do Dauphine, mas por dentro o modelo recebeu reforços estruturais. O motor continuava com 845 cm3 de cilindrada, mas os novos comandos de válvulas, carburador e coletores, além de taxa de compressão, lhe renderam mais potência. O câmbio era de 4 velocidades. A publicidade da época dizia 40 HP de emoção, mas essa era apenas a nova potência bruta do carrinho, que na verdade ganhou mais 6 cavalos, totalizando agora 32. O Gordini conviveu com o Dauphine de 1962 a 1965, sendo assim uma versão mais refinada e evoluída do seu irmão. O novo modelo tem menos de 4 metros de comprimento e 1,44 m de altura. O step fica bem alojado sob o piso do porta-malas, que é generoso, e seu acesso é pelo para-choque dianteiro. Possuía 4 portas e carregava 4 pessoas. A carroceria é monobloco, algo que era novidade para a época no Brasil e ditou tendência nos anos seguintes. A suspensão independente nas 4 rodas era a famosa Aerostable, que abordamos no vídeo anterior. Havia travas nas portas traseiras que impedia que as portas fossem abertas pela maçaneta interna, o que é importante principalmente pensando nas crianças. Apesar das melhorias no motor e acabamentos, ainda ecoava entre os consumidores a infeliz fama de frágil do Dauphine e consequentemente do Gordini. Então a Willys do Brasil teve uma grande ideia. A ideia do projeto iniciou-se no segundo semestre de 1964, para acabar de uma vez com os comentários de que o Renault Gordini não era um carro muito resistente. A Willys do Brasil, por sugestão do publicitário Mauro Salles, resolveu realizar um teste externo. Colocaram o Renault Gordini de linha para rodar 50 mil quilômetros, sem parar. Uma tentativa de recorde internacional oficial, fiscalizado pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo. As paradas básicas seriam apenas para a troca do piloto, reabastecimento, verificação e troca do óleo do motor, água do radiador e pneus. Com tudo verificado, o Renault partia para a maratona, realizada no antigo anel externo do circuito de Interlagos.
O Renault Gordini era absolutamente original e foi escolhido ao acaso no pátio onde ficavam estocados os carros que saíam da linha de montagem. Teve a sua carroceria autografada pelos pilotos da equipe Willis, que dirigiriam o carro ao longo dessa extenuante prova de 50 mil quilômetros. Nomes de peso como o futuro piloto e construtor de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi, que anos mais tarde fundou junto ao seu irmão Emerson a única equipe brasileira na Fórmula 1 em toda a história. Vocês querem um vídeo sobre a Copersucar? Deixa aqui nos comentários. Voltando ao épico do Gordini, além de Wilsinho e o também futuro piloto da Fórmula 1, José Carlos Patti, que hoje dá nome ao Autódromo de Interlagos, local do teste, e os lendários pilotos Bird Clemente, Chiquinho Lameirão, Carol Figueiredo, Luiz Pereira Bueno, Geraldo Meirelles e mais 3 pilotos convidados: Vitório Andreatta, Danilo de Lemos e Vladimir Costa. A largada foi dada no dia 27 de outubro de 1964. Foi realizada em sua totalidade apenas dentro do circuito de Interlagos, para que se tivesse o total controle de onde o carro rodava e sem a possibilidade de troca do veículo no transcorrer do teste. 4 dias depois da largada, mais precisamente no dia 31 de outubro, o Gordini estava sob a tocada do competente piloto Bird Clemente. Por causa da chuva que havia caído nos dias anteriores, ao passar na curva 3, no final da grande reta, perdeu o controle do carro, que bateu no barranco que margeava a pista e capotou. Já havia feito mais de 3.200 voltas pelo anel externo e a prova não poderia ser suspensa. Como a prova estava sob a supervisão da FIA, todas as regras das tentativas de recorde teriam de ser observadas. Uma delas, a de que em caso de capotagem, o carro não poderia ser desvirado com auxílio externo, mas o Gordini ficou com as 4 rodas no chão e assim pôde continuar. Bird levou o carro aos boxes por meios próprios e, examinado pela engenharia da Willis, o Renault mostrou que sua mecânica estava intacta. Apenas a lataria havia sido amassada, além do para-brisa e vidro traseiro quebrados. Depois de analisarem o carro, os técnicos concluíram que o teste poderia prosseguir. E assim foi feito. Mesmo com a lataria toda danificada, o teste foi reiniciado e o valente Renault Gordini prosseguiu na sua maratona. Imediatamente, o carro foi batizado por aqueles que participavam do teste como teimoso, pois não era uma batida com capotagem que conseguia pará-lo. O Renault Gordini prosseguiu firme e forte por mais de 18 dias, nesse ritmo alucinante de teste. É difícil supor que um carro de produção normal, destinado ao uso comum de família, tirado ao acaso da linha de montagem e lacrado pelo comissário da FIA, pudesse resistir tão bravamente a um teste de características tão destrutivas. Totalizando 22 dias de duros testes, o Renault havia atingido a meta, chegando a 51.233 km, com a média horária global, isto é, sem descontar as paradas, de 97,15 km por hora, uma média impressionante para um carro que tinha como velocidade máxima 118 km por hora. Um sucesso absoluto. A prova foi completada no dia 17 de novembro de 1964. Se não fosse o acidente, o valente Renault teria completado a prova perfeitamente, sem nenhum dano, como iniciou o teste. Mas o acidente serviu para mostrar também que o Renault Gordini era mais valoroso que o mercado faria supor. O interessante é que a teimosia do Renault Gordini em terminar o teste acabou por definir o nome da versão popular, que seria lançado logo em seguida, o Renault Teimoso. É importante ressaltar que, depois desse teste, o Gordini acabou colhendo o sucesso de sua ousadia. Anota aí. Foram nada menos que 133 recordes totais, sendo 54 locais, 54 nacionais e 25 internacionais. Um sucesso absoluto, tanto na prova de resistência quanto na sustentação das vendas. Em 1964, chegou a versão esportiva, o 1093. As principais alterações estavam escondidas sob o capô do motor. O pequeno e econômico motor Renault, de origem francesa e produzido aqui no Brasil, recebeu um carburador de corpo duplo, o Solex 32, com segundo corpo de abertura a vácuo,
comando de válvulas especial, molas de válvulas mais fortes, taxa de compressão maior, mediante o uso de pistões cabeçudos, além de um coletor de escapamento 4 em 1, para a saída mais fácil dos gases queimados e menos contaminação da mistura ar-combustível, fator conhecido dos preparadores. Devido ao comando especial, o motor tinha um som peculiar do trem de válvulas que era único, um deleite para entusiastas. Outras modificações compreendiam o câmbio, que teve a quarta marcha encurtada para mais disposição na última marcha. O esportivo possuía como particularidades o uso obrigatório de gasolina premium, a famosa gasolina azul, assim como a recalibragem do sistema de suspensões, que incluía uma ligeira cambagem negativa na traseira e freios a tambor de maior capacidade. O Renault 1093 foi comercializado no mercado brasileiro por apenas 2 anos, 1964 e 1965, nas exclusivas cores dourado e vermelho, respectivamente. Devido ao refino construtivo de carro e de sua mecânica, ele era vendido em nosso mercado a um preço alto quando comparado aos modelos da gama. Por isso, além dos parcos 2 anos de produção, foram comercializados apenas 721 unidades nesse período, o tornando hoje como um carro raro e caro para os colecionadores. Seu desempenho na época impressionava. Ele chegava a cerca de 135 km por hora de velocidade máxima e acelerava de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 22 segundos. Números que parecem pífios hoje, mas que eram excelentes para a época. O Fusca 1200, por exemplo, ia de 0 a 100 km em cerca de 30 segundos e chegava apenas a 110 km por hora. Sofisticações como seu charmoso contagiros francês da marca Jaguar, totalmente mecânico, instalado no lado esquerdo do painel, que no Gordini era um porta-objetos, davam mostra do seu refino. O 1093 era mesmo um Renault para quem curtia carros. No final de 1964, já como modelo 1965, chegava o Teimoso, uma versão mais simplória do Gordini, com opção de apenas 3 cores, marrom, preta ou cinza. Na época, o modelo custava até 50% a menos em relação ao Gordini. A ideia era atender ao programa do carro econômico lançado pelo governo. O objetivo era contornar a recessão da economia, desde o início do governo militar, com redução de preços e um financiamento de 4 anos pela Caixa Econômica Federal a juros baixos. Esteticamente, o modelo era ausentado de cromados, frisos, calotas e internamente os estofamentos eram bem mais simples e o painel de instrumentos resumia apenas ao velocímetro e odômetro. Em 1966, o Gordini 2 era lançado tendo como melhorias os novos componentes mecânicos, melhorando a sua segurança, que até então era motivo de muita reclamação de seus proprietários. Um ano depois, o Dolphine foi substituído pelo Gordini 3, contando novamente com atualizações necessárias, tais como novo motor, além de acabamento superior. Os freios a disco, opcionais nas rodas dianteiras, eram a grande novidade. A Willys dizia, num anúncio, serem a única reivindicação de seus pilotos no modelo anterior. Por fim, no ano de 1968, chegava o Gordini 4, cuja diferença se resumia apenas à adição de novas cores. Nesse mesmo ano, mais precisamente em março, o pequeno sedã se despedia do mercado nacional, contando 7.620 unidades. Desse montante, 23.887 exemplares foram do Dolphine, 41.045 do Gordini, 8.967 do Teimoso e somente 721 unidades do 1093. No lugar dele, entrava em 1968 o Corcel, feito em parceria entre a Willys e a Ford do Brasil, com a própria mecânica Renault. Foi até motivo de polêmica, pois a Ford, ao adquirir a Willys,
disse que não encerraria a produção do Gordini, o que aconteceu logo depois. O Gordini marcou a história da indústria nacional e, sem dúvidas, foi um marco de inovação em seu tempo. Um teste grandioso e uma versão entusiasta. Tudo isso nos anos 60. Conta aqui embaixo nos comentários qual a sua história com o Gordini e quais carros gostaria de ver aqui no canal. É claro que eu posso ter deixado algum detalhe do grande Gordini de fora, então escreva aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. O link da parte 1 está na descrição, confere lá. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Preview.